alunos, tudo bem? Bem, hoje a nossa aula prática será sobre fotomorfogênese. Bem, como nós vimos na teórica, muitos dos eventos das plantas são regulados na presença de luz. Então, planta não precisa só de luz para realizar fotossíntese, não é mesmo? Alguns dos desenvolvimentos das plantas são regulados pela presença de luz. Então, na nossa aula de fotomorfogênese hoje, nós vamos verificar o papel da luz na formação de órgãos das plantas. Bem, antes de começarmos a nossa aula prática, vamos só contextualizar um pouquinho com o nosso dia a dia. Então, sabe aqueles brotos de feijão, broto de alfafa, que às vezes a gente consome nas saladas, nos sanduíches ou coisa parecida que a gente encontra no mercado? Então, aqueles brotos, eles são feitos com sementes que são germinadas na ausência de luz. Essas sementes, então, germinaram no escuro e eles ficam, então, aqueles brotos brancos, né, não são verdes. Eles são compridos, delgados, com conteúdo alto de água e apresentam aquela textura mais macia. Então, aqueles são plantas que cresceram na ausência de luz, né, que acabaram de germinar. E todos esses fenômenos que a gente acabou de relatar, ou seja, a falta da coloração, o fato de não ter as folhas expandidas, né, e de ter um comprimento maior do que o normal, são eventos que nós chamamos de fotomorfogênese, ou seja, não aconteceu o desenvolvimento da clorofila, do cloroplasto e a formação de clorofila, porque não existia a luz. E esse evento, pessoal, ele acontece na natureza quando essas sementes germinam em situação onde ela está ou muito enterrada no solo, né, conforme nós vimos naquela figura. Essas sementes, quando são enterradas muito profundamente, elas crescem muito mais do que o normal, numa tentativa de encontrar a luz o quanto antes, uma vez que as reservas da semente, quando terminam, não há mais suprimento para essa plântula. E aí, essa é uma das respostas que a planta pode ter na ausência de luz. Quando, então, a luz é encontrada, os cromóforos, né, que são os fitocromos ou os criptocromos, que nós vimos na teórica, são os pigmentos que detectam essa luz e aí param esse crescimento exagerado, começa a diferenciar os cloroplastos e começa agora a expandir o tecido foliar. Muito bem, para que a gente então possa testar isso, né, como foram feitos os brotos de feijão para serem vendidos, nós vamos fazer também um broto aqui, mas não será de feijão, será com a mesma espécie que nós temos trabalhado na aula de germinação. Então, as sementes que nós vamos utilizar são as sementes de leucena leucocéfala, né, ou leucena, como é o nome popular. Lembra que na aula de germinação nós germinamos essas sementes, nós colocamos em agar, e em colocar em agar foi de propósito para que nós possamos acompanhar vários eventos com essa mesma planta e visualizar mais facilmente, inclusive, algumas respostas nas raízes dessas sementes. Muito bem, o experimento é relativamente simples. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que vocês não se intimidem, porque aqui nós estamos usando tubo de ensaio, estamos usando agar. Vocês podem usar um pote plástico normal, podem utilizar areia, qualquer outro tipo de substrato para fazer o mesmo teste, ok? Bem, é extremamente simples, por quê? Porque nós vamos colocar sementes que vão germinar na presença de luz e sementes que não vão germinar na presença de luz. Esse escuro nós podemos conseguir de várias formas também, desde uma caixa fechada até o papel alumínio, que é o que nós vamos utilizar na aula de hoje. Deixamos durante um período. No nosso caso da aula de hoje, nós vamos deixar durante 2 dias essas plantas crescendo no claro e 2 dias crescendo no escuro, após 5 dias de germinadas. Então, só relembrando, essas sementes foram escarificadas, colocadas para germinar. Depois de 5 dias, nós submetemos ao tratamento do fotomorfogênese, onde parte dessas plantas vão ficar na luz e partes vão ficar no escuro, certo? Então, nós já temos aqui o resultado desse experimento. Aqui está o tubo, que após 7 dias de crescimento, sendo esses 7 dias na presença de luz, nós temos aqui a plântulazinha, né, que acabou de ser formada de leucena leucocéfala, que nós temos a raiz crescendo, que na questão de usar o agar é interessante por causa disso, que a gente consegue visualizar o crescimento da raiz. É um crescimento bem expressivo, né, já tocou no fundo do pote, do vidro, e ela vai agora começar a enrolar lá embaixo, porque o tubo de vidro já está sendo uma barreira física que impede o crescimento dessa raiz. E a parte aérea que começou a se desenvolver. Eu tenho aqui já um primeiro nó, um segundo nó, as folhas verdadeiras começaram a se expandir, que são essas aqui, né, uma folha composta por ser uma leguminosa, e os cotilédones permanecem ligados na planta, porque eles estão tanto realizando fotossíntese,
quanto disponibilizando os nutrientes e as reservas que são acumuladas nessa semente para o desenvolvimento dessa plântula. Então, esse é um aspecto dessa plântula crescendo na presença de luz, né? Então, eu tenho o comprimento do entrenó reduzido, eu tenho as folhas expandidas e eu tenho a diferenciação do cloroplasto, por isso que ela está verdinha. Muito bem, agora vamos observar o que aconteceu com a mesma plântula de leucena, com a mesma idade, deixado no escuro. Tá? Então, esse escuro eu simulei colocando papel alumínio ao redor desse vidro. Então, nós vamos abrir o vidro e vamos agora observar o que aconteceu com essa plântula. Bem, eu fiz aqui duas marcações. Onde está esse azul era o tamanho que essa plântula se encontrava há 2 dias atrás. Tá? Então, ela ficou 5 dias crescendo na presença de luz, por isso que os cotilédonos estão verdinhos e diferenciados, né? O cloroplasto já foi diferenciado, e depois deixei 2 dias no escuro. Então, vejam, caros alunos, eu vou tirar esse tegumento, que ele ficou preso aqui, perfeito. Tirei somente o tegumento que estava preso no folíolo. Vamos observar aqui as diferenças que nós notamos nessa planta, né? Então, em condições ambientais, possivelmente essa semente começou a germinar na presença de luz e por algum fator essa luz foi bloqueada. Que resposta essa planta então apresenta? Nós temos agora um maior comprimento do entrenó, então vamos comparar as duas plantas. Então, o comprimento do entrenó está bem maior. Eu tenho então esse fenômeno que nós chamamos de estiolamento, né? Então, essa planta tem todos os sintomas de estiolamento, onde eu tenho esse aumento do comprimento do entrenó. Eu tenho, então, a não diferenciação do cloroplasto. Vejam vocês que essas folhas iniciais, as folhas verdadeiras, elas não estão verdes, né? Então, elas estão amareladas, porque, de fato, esse plasto ainda não vai ser diferenciado. E eu tenho, então, a não expansão dessas folhas. Então, elas não estão expandidas como estão expandidas na que estava na presença de luz. Nesse caso dessa espécie específica, ela não forma o gancho plumular, que nós vemos na aula teórica, que é uma das formas de se proteger também de algumas plantas, onde as folhas não saem enquanto não encontra a luz, né? E com isso eles formam uma espécie de gancho, como nós vimos na teórica. Então, vejam só, alunos, que de fato a luz é importantíssima para a formação dos órgãos na planta e é claro que a parte aérea é a mais importante de todas elas, porque é onde a luz vai ser percebida e de fato ela vai exercer a sua função na fotossíntese. Bem, se essa planta permanece no escuro durante muito tempo, enquanto tem reserva, ela vai continuar investindo nesse crescimento exagerado, mas quando a reserva acaba, ela então não consegue mais se sustentar porque não tem luz para realizar a fotossíntese. Então, eu não medi, mas é bem possível que ela tenha crescido aqui por volta de uns 5 a 7 centímetros em 2 dias, né? Ao contrário dessa outra que cresceu 1,5 centímetro, 2 quando muito. Então, a gente consegue observar esse aumento do crescimento. Né? E a raiz também não sofreu um grande efeito, porque a raiz, na verdade, ela foge da luz, porque o que a raiz procura não está na luz, que é a água e os sais minerais estão no solo e não tem luz lá. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, né, de visualizar esse experimento. Como ressaltando novamente, não se intimidem a fazer, porque é um experimento simples e muito interessante da gente estar visualizando aí essas respostas do crescimento da planta intermediadas pela luz. Até logo!